A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E esse é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos essas duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo.
ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos para o Espírito Santo do Senhor Deus, para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à oração. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria
através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora mais uma oração para dar início ao sorteio dos livros, dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora. E que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje de número número par, 14 e número 13 ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Gálatas, 6 capítulos, para a meditação do rebanho. Livro de Gálatas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 contém 24 versículos, que diz assim: a inconstância dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, sendo que há alguns que vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tende pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daqueles que recebestes, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. E o capítulo é o capítulo 8 do livro de Esdras. Capítulo 8 contém 36 versículos.
a lista dos que voltaram com Esdra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Estes são os cabeças de família com as suas genealogias, o que subiram comigo da Babilônia no meio do rei Ataxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, e dos filhos de Davi, Atuz. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro para a meditação do rebanho é o livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao primeiro capítulo. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos. Paulo ora pelos santos. Versículos 15, 16, 17 e 18. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, da qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro para a meditação é o livro de Lucas, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Lucas. Capítulo 1 do livro de Lucas contém 66 versículos, que diz assim: Maria visita a Isabel, versículo 39, 40, 41 e 42. Naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muita testemunha, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor Deus.
eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio agora da denúncia. Perdão. Estava errado. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições. E também é filho do diabo, João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia. E que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar as mensagens dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo do livro de 2 Pedro é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e julgo, justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias,
destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, pai. Rebanho de número 5, ímpar. E o livro é Jonas, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 13 versículos. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, pai. Rebanho de número 9, ímpar. E o livro é o livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio do capítulo do livro de Josué. E o capítulo é o capítulo 21 do livro de Josué. Capítulo 21 do livro de Josué contém 45 versículos. As cidades dos levitas, versículo 1, 2, 3 e 4. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Silo, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nós desse cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandato do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita do Senhor Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda do irmão e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos amados andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Gratidão pela presença de todos. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus em adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. E o sorteio do capítulo do livro de Daniel é o capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos.
a educação de Daniel e de seus companheiros. Versículo 1, 2, 3 e 4. Gratidão pela presença. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos euconucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. Sorteio o capítulo do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de João. Capítulo 9 do livro de João contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Versículo 1, 2, 3 e 4. Caminhando o Senhor Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu o Senhor Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras do Senhor Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. O livro de Filemão contém um capítulo com 25 versículos, que diz assim: Comunicações pessoais, saudações e bênção. Versículo 21, 22, 23 e 24. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Saudam-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 2 do livro de Romanos. Capítulo 2 do livro de Romanos contém 29 versículos, que diz assim: Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Senhor Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo do Senhor Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade do Senhor Deus é que te conduz ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel.
capítulo é o capítulo 11 do livro de Ezequiel. Capítulo 11 do livro de Ezequiel contém 25 versículos. O juízo do Senhor Deus contra os chefes do povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estava 25 homens. No meio deles via Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-lhe: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outro membro jurídico privado de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes umas das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e a proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as outras dos outros vídeos com essa mesmo, a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Gratidão pela presença. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, da sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Muito obrigado pela presença.
Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final dessa live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Tomara fosses como meu irmão, que manou os seios da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beija-te-ia, e não desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó contém 35 versículos, que diz assim: Jó é incapaz de responder ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo com o Senhor Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz. Glórias ao nosso Senhor. Vamos mais um livro. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmo-vos e exaltai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos a mais um livro. O capítulo é o capítulo 17 do livro de Levítico. Capítulo 17 do livro de Levítico contém 16 versículos.
Leis referente à matança dos animais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, diz-lhes: Isto é o que o Senhor ordena, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, e de tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. 2 Samuel, 24 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel contém 12 versículos. A morte de Isbosete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abener morrerá em Hebrom, nas mãos se lhe afrouxaram a todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas, um se chamava Baanã e o outro Recabe, filho de Rimon, o Beoritita. Os filhos de Benjamim também. Beorote era tido como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beorotitas para Gitaim e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filhos de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apresentando-se, ela a fugiu. Ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para todos a revelação das nossas denúncias. A revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Não dá tempo, não. Vamos agora sortear uma das mais de 50 denúncias, para a mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Denúncia de número 61. Maior. Dá para ler as duas. Tá? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades constitui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, judiciário, juízes e ministros. E atenção, mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículos 15 e
Apocalipse 22, com foco nos versículos, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem 2, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Número 9, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Número 17, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Número 1, Lucas, capítulo 1. Número 7, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 13, 2 Pedro, capítulo 2. Número 5, Jonas, capítulo 2, Jonas, capítulo 2, número 5. Número 8, vai meditar no livro de Josué, capítulo 21. Número 15, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Número 10, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 18, vai meditar no livro de 1 Daniel, capítulo 1. Número 12, João, capítulo 9. Número 16, Filemão, capítulo 1. Número 3, Romanos, capítulo 2. Número 14, Ezequiel, capítulo 11. Número 19, Cantares, capítulo 8. Número 4, Jó, capítulo 9. Número 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 2, Levítico, capítulo 17. E número 20, 2 Samuel, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra e receber as verdadeiras esperanças do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social,
O link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e retirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isto é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live aqui conosco. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui e espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.